Bom dia, bom dia. Começando o nosso cafezinho com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde eu reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro toda a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando, inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, diante do nosso caminhar com Cristo, diante do nosso estar com Ele, como diz hoje o Evangelho, né? Que é muito importante. Nós estamos fazendo essa caminhada junto com o Catecismo da Igreja Católica, permanecendo na presença dele todos os dias, escutando a sua voz. De que forma? Diante do testemunho, diante da palavra, diante da tradição da Igreja, diante do magistério. E tudo isso nós encontramos aqui no Catecismo da Igreja Católica, o que nós estamos saboreando todos os dias, junto com o café, que é esse cafezinho, que é essa matéria, né? Onde que nós nos alimentamos, onde que nós saboreamos. Mas a maior graça que eu e você pode ter todos os dias é essa graça de se alimentar dos ensinamentos de Deus através da igreja. Nós vamos ver que a igreja de Cristo é um dos fundamentos importantíssimos diante da nossa salvação. Nós temos aqui no parágrafo 1067, que nós estamos falando sobre o Antigo Testamento, a realização das promessas e Antigo Testamento. Pois do lado de Cristo, adormecido na cruz, nasceu o admirável sacramento. Então nós vamos encontrar essas palavras aqui nesse parágrafo. Parágrafo 1067 do Catecismo, onde que está falando sobre por que a liturgia? Esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, da qual foram prelúdio as maravilhas divinas operadas no povo do Antigo Testamento, completou-a Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal de sua bem-aventurada paixão. Vamos colocar aqui então, irmãos, como que era realizado a redenção dos pecados no Antigo Testamento. Eles ofertavam um animal, o sangue do animal era aspergido no altar por um erro, por um pecado que eu cometi. E nós vamos entender que Jesus deu todo o seu sangue por nós, se doou por nós, pelos nossos pecados. Ele assume nossos pecados, né? E aqui ele está diante do Novo Testamento, diante do Antigo e do Novo Testamento. O nosso Senhor Jesus, ele cumpre essa promessa de dar a vida por nós, de assumir os nossos pecados. E ele entrar na fila como um cordeiro, né, pelos nossos pecados. A ressurreição dos mortos e a gloriosa ascensão. Porque este mistério de Cristo, morrendo, destruiu nossa morte e ressuscitando, recuperou nossa vida. Olha só, morrendo, ele destruiu a morte. Ressuscitando, ele recuperou a nossa vida. Então assim, o mistério diante da morte de Jesus é, quando ele morreu o pecado com ele. Quando ele ressuscitou a vida. Pois do lado de Cristo, adormecido na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Esta é a razão pela qual, na liturgia, a igreja celebra principalmente o mistério pascal pelo qual Cristo realizou a obra da salvação. Então, na Santa Missa, hoje não foi à toa que eu peguei esse livrinho aqui na mão, que fala sobre a Santa Missa, do Instituto Resme. Que livrinho maravilhoso. Olha só o que ele fala, que ele começa dizendo aqui nesse livro. Vamos à igreja para participar da Santa Missa, da renovação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Entramos na igreja em preparação da Santa Missa, adorar o Senhor presente no Santíssimo Sacramento, que cuidadosamente e respeitosamente se conserva no sacrário. Ao fazermos isso, estamos conscientes de com quem vamos nos encontrar. Estamos plena e interiormente convencidos de que o próprio Jesus, o Filho de Deus, nos espera com todo o seu amor e de toda a sua magnificência.
Entramos na nave da igreja com aquele santo respeito que São Pedro demonstrou na barca, quando se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: afaste de mim, Senhor, porque sou um pecador. Quem na caminhada para a igreja se esforçar para alcançar tal reverência de São Pedro, diante da grandeza da realidade que o aguarda, poderá entrar com espírito de adoração, interiormente unido aos anjos de Deus que rodeiam o altar, cantando no fundo de sua alma: Santo, Santo, Santo. Sois vós o Senhor. Queridos irmãos, com esses ensinamentos, nós vemos aqui, também aqui na segunda página, pode segui-lo para iniciar com Jesus, e os apóstolos e o santo sacrifício, a celebração santíssima, onde as palavras de Jesus ressoam com o testamento e ordem confiadas a todas as gerações posteriores dos seus discípulos. Fazer isto em memória de mim. Lucas 22. Então, queridos irmãos, com todo esse ensinamento do Antigo Testamento, nós vemos aqui a realização das promessas de Deus em Jesus Cristo. Pega a sua palavra em Efésios capítulo 1 e versículo 9 e Efésios capítulo 3, versículo 9. Para a gente encerrar esse momento aqui do parágrafo 1067. Efésios capítulo 1, versículo 9. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Designou de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 9. E todos manifestaram o desígnio da Salvador de Jesus, de Deus, misterioso oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela Igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com os desígnios eternos de Deus, realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavras do Senhor. Vou ler mais uma vez. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela Igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, aqui está a Igreja de Cristo, aqui está os sacramentos, aqui está a convivência com o Senhor, aqui está a realização da promessa de Deus do Antigo Testamento em Jesus Cristo. Então, quando nós morremos com Cristo, nós morremos para o pecado. Quando nós ressuscitamos com Cristo, nós ressuscitamos para a vida eterna. E aí, meu irmão, eu digo para mim e para você, a confissão, os sacramentos, o confessionário, o momento de graça que nós temos, cada momento único dos sacramentos é uma unidade com Cristo. E eu digo uma coisa para mim e para você, se eu não quiser me unir a Cristo aqui na terra, depois que eu morrer não vai ser o momento. Então, que a gente possa viver essa graça hoje, nesse exato momento. Eu te convido a rezar a oração que Jesus nos ensinou a rezar. E Ele nos convida a chamar Deus de Pai, já entrando nessa intimidade com o Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos.